Tecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Tecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Tecnotalks, o podcast onde a economia fala a tua língua. Hoje vamos explicar-vos em linguagem humana o exame da segunda fase da economia. Vamos basear-nos na primeira versão. Exatamente. Esperamos que vos tenha corrido muito bem e, sem mais demoras, vamos ao que interessa. Primeira pergunta. Diz-nos, o mercado de concorrência perfeito e o mercado de concorrência monopolística, ou seja, dois tipos de mercados diferentes, apresentam algumas características comuns. Nomeadamente, então, nós aqui pensamos logo, ok, ambos têm muitos compradores, muitos vendedores. Existe essa opção? Existe. É a resposta A. Passamos a 2, que temos que completar este texto. A atual União Europeia, através do Ato Único Europeu, assinado em 1986, possibilitou a concretização dos objetivos inscritos no Tratado de Roma, a constituição de um mercado comum. Depois, posteriormente, a União Europeia iniciou uma nova fase no processo de integração que culminou em 1999 na criação por 11 Estados-membros da área do euro. Em 2002, os cidadãos da União Económica e Monetária passaram a utilizar as moedas e as notas emitidas pelo Banco Central Europeu. Opção 2. A partir de 2023, os cidadãos da Croácia passaram a beneficiar das vantagens da moeda única. Pronto, esta parte era um exercício que tínhamos que saber matéria teórica para conseguir completá-lo. Vamos então passar à terceira pergunta, em que temos aqui um texto e que também é para completar. Aqui temos, nas economias modernas, a moeda é criada pelo sistema bancário, quer pelos bancos comerciais, quer pelo Banco Central. Este último emite notas de banco. Ok, notas de banco. Que tipo de moeda é que são as notas de banco? Papel, moeda. Ou seja, nós aqui sabemos logo que era AC, mas vamos só confirmar a segunda hipótese. E os bancos comerciais proporcionam aos seus clientes o pagamento de bens e serviços através de movimentações das contas de depósito à ordem, isto é, da utilização de... Quando utilizamos dinheiro dos depósitos à ordem, isto é o quê? Moeda escritural. Então, é a resposta C. Passamos à 4 e temos aqui um texto que nos fala sobre a taxa de risco de pobreza em Portugal e temos também um gráfico. Analisando ambos, temos que escrever uma resposta onde descrevamos a evolução da taxa de risco de pobreza em 2022 face a 2021, ilustrando essa evolução com valores. Portanto, tanto se nós lermos o texto, mas neste caso em específico analisando o gráfico, nós conseguimos perceber que em 2022 face a 2021 a taxa de pobreza, antes de ser efetuada qualquer transferência social, diminuiu em 2022 face a 2021, passando de 42,5% para 41,8%. E depois a taxa de risco de pobreza após as transferências sociais aumentou em 2022, passando de 16,4% em 2021 para 17% em 2022. No segundo tópico de resposta, deveríamos explicitar a evolução do contributo das transferências sociais para a redução da taxa de risco de pobreza, comparando valores percentuais. Portanto, aqui nós tínhamos que essencialmente ir ao texto onde nos diziam que o contributo das transferências sociais para essa redução da taxa de risco em 2022 foi inferior ao contributo registado em 2021, sendo que, então, em 2022 foi de 24,8%, e aqui tínhamos que fazer contas, e em 2021 foi de 26,1%, e este valor estava indicado no texto. Vamos então agora passar à questão 5, vamos ao 5.1. Aqui temos de analisar o texto que nos dão, as afirmações que nos são dadas, com os valores do gráfico em si. Depois de analisarmos tudo bem e termos em conta que, por exemplo, na A, custo de oportunidade inferior ao da empresa é quando passa de 10 para 20. Não é verdade. É um custo de oportunidade superior. Na E, fala-nos do custo de oportunidade de 10 unidades do bem W quando diminui a quantidade produzida do próprio bem. Isto não faz muito sentido, porque não se pode ter assim um custo de oportunidade do próprio bem. A empresa E suporta um custo de oportunidade de 50 unidades do bem Z
quando passa a utilizar a totalidade dos seus fatores produtivos na produção do BMW. Vamos ao gráfico, a empresa E, vamos ver 50 unidades, não, são 60. Por fim, a D, a empresa F suporta um custo de oportunidade de 100 unidades do bem Z quando passa a utilizar a totalidade dos seus fatores produtivos. Vimos aqui ao gráfico e sim, é verdade, são 100 unidades. Então, aqui na 5.2 estamos a falar de produtividade média por hora trabalhada e vocês têm o preço, ou seja, o valor de cada unidade e tínhamos que fazer cálculos. Portanto, em cada uma das linhas íamos agarrar no valor da produção, multiplicar pelo preço e depois tínhamos que dividir pelas horas trabalhadas. E a única opção que dava efetivamente isso era a B. 5.3. Temos de vir ler o texto. As 5 máquinas utilizadas por cada empresa fazem parte do seu capital, obviamente fixo. Tudo o que é máquinas, tudo o que são edifícios próprios de uma empresa, são capital fixo. Depois, uma das empresas efetuou a longo prazo a contratação de mais 2 trabalhadores e a aquisição de 2 máquinas novas, possibilitando um aumento de 5% na quantidade produzida e uma redução de 10% do custo médio de produção. Nestas circunstâncias, a empresa obteve economias de escala, porque a quantidade produzida aumentou mais do que aquilo que gastaram. Passamos para a 6.1. Temos aqui uma tabela com o rendimento disponível do médio dos particulares e temos que nos dizem que o rendimento disponível médio dos particulares foi 25.000 euros em 2024. Com base na situação descrita e nos dados apresentados, podemos afirmar que neste país, em 2024, o valor médio dos rendimentos primários pagos foi. Os rendimentos primários são as remunerações do trabalho, que corresponde a 77%, e os rendimentos de empresa e propriedade, que corresponde a 23,3%. Somando estas duas percentagens, vamos ficar com 100,3% e depois temos que ir utilizar os 25.000 euros, desculpem, para ver quanto é que ficaria o valor médio dos rendimentos primários e dava a opção C. Pronto, agora 6.2. Considero que ainda que em 2024, neste país, os particulares efetuaram uma poupança de 20%, que isto é muito importante. Poupança de 20% fazemos logo um círculo à volta. Do seu rendimento disponível médio. Nesse ano, os coeficientes orçamentais da despesa em habitação e em alimentação dos particulares foram respectivamente 25% e 15%. Nestas condições, 2024, pronto, 100 euros. Esta é uma pergunta típica que tem uma rasteira muito óbvia. Nós, primeira impressão que temos quando vemos um coeficiente orçamental é ok, é 100%. Não, porque nos falam da poupança de 20%. Ou seja, temos de ir reduzir esses 20%. Ou seja, a nossa despesa fica a 80% do nosso rendimento total. Daí, temos de fazer 25% de 80, que nos vai dar 20 euros, e 15% de 80, que nos vai dar 12 euros. Sendo por isso, a resposta é D. Passamos à pergunta 7, em que temos um texto que nos fala do crédito e do investimento. E na 7.1 nos pedem para explicitar, com base no primeiro parágrafo, o contributo do crédito para as exportações da economia nacional. Sendo que o primeiro ponto fala-nos do contributo do crédito para o investimento. Ora, não é novidade nenhuma que o crédito permite investir e permite ter acesso a recursos financeiros externos que nos permitem investir no desenvolvimento de projetos numa dada empresa. Depois temos o segundo pontinho, que nos fala sobre o contributo desse investimento para as exportações da economia nacional. Obviamente que os novos processos de produção vão reduzir os nossos custos, fazendo assim com que os nossos bens fiquem mais baratos e com que as exportações se tornem mais baratas, aumentando-as. Agora, 7.2. O último parágrafo do texto põe em evidência a preocupação da Comissão Europeia com o mercado de trabalho. Depois diz que somos técnicos da Comissão Europeia e temos de propor medidas que visam melhorar a qualificação dos trabalhadores. Temos de propor 2 medidas explicando como é que contribuem para o crescimento da atividade económica. Aqui é aquela pergunta que nós dizemos, ok, metam os 2 tracinhos para ficar bem claro as 2 medidas que estão a propor. As que eu pensei imediatamente foi oferecer cursos gratuitos, ou seja, o Estado oferecer, ou a Comissão Europeia oferecerem cursos gratuitos
aos trabalhadores para que estes consigam melhorar as suas qualificações e, consequentemente, obter maiores rendimentos nas empresas. Isso vai fazer com que tenham um maior rendimento disponível, consumam mais e tudo isto vai potenciar o crescimento económico. Para além disso, podemos falar também de oferecer benefícios fiscais às empresas, quer seja a redução do IRC ou a redução das contribuições sociais que têm de prestar, se derem informações gratuitas aos seus trabalhadores. Assim, ao gastarem menos dinheiro nos impostos e nas contribuições sociais, vão ter e vão utilizar esse dinheiro para investir na própria empresa. Assim sendo, esse investimento vai contribuir para o crescimento económico.